A polícia achou o corpo dessa moça dentro de um tambor na casa de um homem nos Estados Unidos e um caso de 30 anos foi solucionado. Muito prazer, meu nome é Ed, você está no canal Ed Fuder Mesmo. E galera, esse caso é muito intrigante, ele envolve traição, imigração e no final existe infelizmente um assassinato que foi resolvido 30 anos depois do acontecido. Vamos lá, galera. O ano era 1999. Esse tambor estava nessa casa já há décadas. E o cara que estava morando nela disse que o tambor estava na casa desde antes dele comprar. Então ele comprou a casa e ela já veio com o tambor. Ele nunca mexeu naquele tambor que estava no porão. Então ele resolveu vender a casa e o comprador novo da casa, quando chegou lá para olhar a casa, ele falou: Cara, eu vou comprar a casa, eu vou ficar, mas você tem como tirar aquele tambor do porão junto com algumas outras coisas? Ele falou: Tudo bem, esse tambor não é meu, tá aqui desde antes de eu comprar a casa, então eu vou tirar ele para você. Então ele chamou outros dois amigos porque o tambor era muito pesado. Ele tinha mais ou menos 150 quilos. E quando eles conseguiram tirar do porão e abriram o tambor para ver o que que tinha dentro, por que que pesava tanto, eles conseguiram ver uma mão humana saindo daquele tambor. E aí a polícia começou todo o processo de investigação, que foi muito difícil, mas no final eles resolveram um caso de 30 anos que não tinha solução. E, galera, a moça que foi encontrada nesse tambor era Reina Angélica Marroquim. Ela nasceu em 1941, lá em El Salvador. E aí, tudo bem, ela morava com a mãe no país, ela teve uma infância completamente normal, até chegar em 1966, quando ela já era uma mulher adulta, casada. Só que ela descobriu que o marido dela estava traindo ela. Isso deixou ela muito abalada, principalmente porque o marido tinha engravidado a amante. Então ela separou do marido e viajou para morar nos Estados Unidos. E assim que ela se mudou, o primeiro destino dela foi Miami, lá na Flórida. Mas passou um tempo lá, ela mandava cartas para a mãe frequentemente e ela acabou se mudando para Nova York. Lá em Nova York, ela começou a morar meio que numa casa de freiras. Esse pessoal que ajuda pessoas em situações assim, sem abrigo, sem muito recurso. Ela começou a morar nessa instituição, ela não falava muito bem inglês. Então ela acabou contratando uma professora de inglês que, por coincidência do destino ou não, ela também morava em El Salvador. O nome dessa professora era Kate Andrade. E elas vieram muito amigas, porque elas vieram do mesmo país, estavam na mesma cidade. Então a Kate começou a ajudar a Raina não só nas aulas de inglês, mas em outros âmbitos da vida. Ajudou ela a procurar alguns empregos, ajudou ela a procurar alguns apartamentos pela sair daquela casa de freira, que era muito boa para ela, mas ela queria começar uma nova vida, então dava para ela ficar ali para sempre. E vocês lembram que eu falei que ela mandava cartas frequentemente para a mãe? Ela continuou com esse hábito, mesmo em Nova York. Então ali, todo mês ela mandava umas 3 ou 4 cartas para a mãe. Então a mãe sempre sabia como é que estava a vida dela. E aí, uma das entrevistas que a Kate arrumou para Raina, para ela começar a trabalhar lá, deu certo. Ela conseguiu pegar um emprego numa fábrica de flores artificiais que tinha em Nova York, uma fábrica até que bem famosa. Então, aos pouquinhos, de pouquinho em pouquinho, ela foi começando a trabalhar, foi conseguindo ganhar o dinheiro dela, e a Kate também ajudou ela a arrumar um apartamento. Então, ela começou a se mudar daquela casa que ela morava de freiras para um novo apartamento em Nova York. Então, assim, a vida dela estava começando a dar muito certo, estava começando a subir cada vez mais. Só que aí a Raina começou a ter um caso com o chefe dela, uma relação ali muito mais pessoal do que profissional com o chefe dela. E esse chefe dela era casado. Igual eu falei, né? Ela e a Kate viraram muito amigas, então a Kate sabia desse relacionamento, sabia que o cara era casado, mas a Kate não sabia que ele era o chefe da Raina. A Raina não tinha coragem de contar. Então, sim, a Kate sabia que a Raina estava em um relacionamento com um cara casado, mas não sabia quem que era, nem imaginava que podia ser o chefe dela, na fábrica de flores que ela ajudou a Raina a entrar. E aí que o caso aperta, galera. A Raina contou pra Kate que eles se encontravam constantemente, pelo menos toda semana, várias vezes na semana, 2, 3 vezes na semana, no apartamento da Raina. E ela estava muito apaixonada, segundo a Kate. A Kate também disse depois que a Raina parecia que estava nos ares, estava no céu, de tão apaixonado que ela falava. E segundo a própria Raina, o chefe também estava apaixonado, lembrando que a Kate não sabia que era o chefe. E a Kate também falou que teve uma vez que a Raina disse pra ela que quando ela engravidasse, esse suposto namorado largaria a esposa para ficar com ela. O problema é que a Raina realmente engravidou. Os meses foi passando e nada do chefe largar a esposa, até que ela chegou com 9 meses, bem perto de parir. Então ela ligou para ele questionando tudo e ele falou que não ia largar a mulher dele, que aquilo tinha sido um erro, que eles não deviam ter tido essa relação e que era para cada um seguir o seu caminho. Ela ficou extremamente triste, extremamente decepcionada e extremamente com raiva. Então, o que que ela fez? Ela pegou o telefone dela, ligou para a mulher do cara, mulher do chefe dela, e
colocou tudo no ventilador. Ela falou tudo, falou da relação, falou que estava grávida. A mulher, visivelmente chocada, acabou terminando com o cara também. E aí, depois, né, o chefe dela, muito bravo, acabou ligando pra ela e ameaçou ela. Disse que ia tirar a vida da Raina. A Raina automaticamente ligou pra Kate, né, melhor amiga dela na época, desesperada de chorar, muito nervosa e falando que tinha feito uma besteira das grandes. Mas ela não falou o que pra Kate. Ninguém sabia na época, mas aquela teria sido a última vez que uma outra pessoa teria ouvido pelo menos a voz da Raina antes dela falecer. A Kate ficou muito desesperada e muito preocupada e voltou ao apartamento da Raina logo em seguida, muito rápido mesmo. Mas a Raina não estava no apartamento. E isso já era, galera, 1969. Então você pode ver, ela chegou em Nova York em 1966. Na verdade, ela chegou em Miami primeiro, né? Depois foi para Nova York. Em 1969 foi quando ela desapareceu. A Kate até tentou ir na polícia. Só que naquela época, galera, uma imigrante nos Estados Unidos, imagina como devia ser o preconceito. O preconceito hoje já é grande, naquela época era muito mais. A polícia nem deu bola, começou uma investigação fuleira, pouca coisa, olhando ali, olhando aqui, perguntando aqui, mas nada comparado a uma investigação de verdade, uma investigação séria mesmo. E a Kate também não tinha muitas informações, ela não sabia quem era esse namorado, não sabia de onde ele veio, não sabia o nome dele. Então a polícia bateu o martelo final, ela deve ter voltado pro lugar de onde ela veio, pro país de origem dela. Só que lá em El Salvador, a mãe da Kate também parou de receber as cartas que ela recebia frequentemente da filha. Isso começou a preocupar ela também. Só que a mãe dela também não sabia de muita coisa, não sabia quem era esse namorado, porque ela também não falava nas cartas. Só falava que tava com o namorado, contou toda a história, mas a mesma coisa com a Kate, ela não falava pra mãe dela quem que era esse cara. Então as duas, né, também, a mãe da Raina e a Kate até chegaram a se comunicar, mas nenhuma das duas sabia muita coisa, então acabou que não deu em nada. Ela contou pra Kate que a Raina não tinha voltado pra El Salvador e ficou por isso mesmo. As duas não conseguiam fazer muita coisa na situação onde elas estavam. Enfim, igual eu falei, a polícia não investigou muito a fundo nisso, então foram passando os anos, foram passando as décadas, até chegar em 1999, quando um cara pega um telefone e liga pra polícia falando que encontrou um corpo no latão que estava no porão da sua casa já há muitos e muitos anos. A polícia chegou lá na casa e tudo mais, né? Igual eu falei, ele estava vendendo a casa e o novo comprador que pediu para tirar o latão, já que o latão estava lá desde antes desse cara morar na casa. E quando a polícia e os detetives chegaram lá e abriram de fato o latão inteiro, viram o que tinha dentro, encontraram uma mulher mumificada, em estado de conservação mesmo. E dentro tinha alguns pertences, tinha, por exemplo, chaves, tinha um caderno, um diário que estava com as páginas todas coladas e tinha uma flor de plástico. E vocês lembram que eu falei que ela trabalhou numa empresa de flores de plástico, né? E aí, bom, aí sim, em 1999 a polícia já estava muito mais empenhada em fazer o seu trabalho, então a primeira coisa que ele fez foi pegar aquele diário e fazer uma pesquisa minuciosa, que estava com várias marcas, né? Várias marcas de tempo mesmo, estavam colados as páginas e tudo mais. Teve que fazer uma perícia extremamente delicada para conseguir tirar as páginas e ainda assim conseguir ler o que estava escrito. E era uma lista com vários nomes e endereços. Guarda essa informação que ela é importante. E a polícia deixou esse diário meio de lado por enquanto e foram rastrear de onde veio aquele latão. Então, junto do barril, eles identificaram o número de identificação do barril e descobriram também os antigos proprietários da casa. Enquanto isso, eles estavam fazendo a autópsia no corpo, né, os exames de perícia no corpo, e descobriram que ela estava ali há pelo menos 20 anos. E por isso o estado muito bom de mumificação. E também que ela estava grávida, tinha um feto dentro dela. E aí, quando a polícia estava investigando os antigos proprietários da casa, um nome acabou chamando muita atenção: o Howard Hawkins. Ele teria morado nessa casa, vendeu ela em 1972 e ele teria sido sócio dessa empresa de fábrica de flores de plástico. Ou seja, era um dos chefes da Raina. Só que mesmo com as perícias e autópsias que eu falei, a polícia ainda não tinha certeza de que aquela pessoa mumificada era de fato a Raina. E aí, galera, agora a gente volta no tambor, porque eles conseguiram pegar o número de série, o código, né, do tambor e chegaram até uma empresa de produtos químicos. Então eles foram, né, até essa empresa e pediram os arquivos para ver para onde aquele tambor tinha ido naquela época. O pessoal da fábrica de produtos químicos pegou os arquivos, né, entregou para a polícia e conseguiram descobrir que aquele tambor tinha sido enviado lá para a fábrica de flores de plástico. Isso exatamente no ano de 1969. E aí depois o pessoal da perícia conseguiu identificar algumas coisas naquele diário, que igual eu falei, estava em condições tenebrosas, foi um trabalho muito minucioso. Eles não conseguiram ler o nome completo dela, mas conseguiram ler Marroquim,
que eram dos sobrenomes dela. E eles também conseguiram identificar o endereço da Kate, lembra? A melhor amiga da Raina na época. Então eles foram nesse endereço e, incrivelmente, a Kate ainda estava morando no mesmo lugar. 30 anos depois. Quando a polícia chegou na casa da Kate e falou o nome da Raina, falou da investigação que eles estavam fazendo, ela começou a desabar de chorar e contou toda a história. Contou que a Raina era imigrante, que ela ajudou ela a procurar emprego e contou que ela estava namorando um cara casado na época, mas que ela não sabia o nome. E aí o nome do Howard virou o principal suspeito. E aí, galera, o pessoal acabou descobrindo que o Howard, ele vendeu a parte dele da fábrica de plástico em 1972. No mesmo ano que ele vendeu a casa que tinha aquele latão. Ele acabou se mudando para a Flórida e a polícia acabou chegando até ele. Ele estava com 70 anos na época, a polícia começou a fazer umas perguntas sobre a vida dele naquela época. Ele tratou os policiais e os detetives extremamente bem, sendo bem respeitoso. Ele chegou até a falar que teve uma amante na época, mas que não durou muito tempo, não foi para frente, e ele acabou terminando com ela e não lembrava da fisionomia dela. E aí eles pediram uma amostra de DNA pro Howard. E aí ele ficou muito nervoso, expulsou os policiais de casa. E o detetive falou ainda, antes dele fechar a porta na cara deles, que eles iam solicitar para o juiz um teste de DNA e que eles iam voltar. E naquele mesmo dia, o Howard foi caminhando tranquilamente até uma loja, comprou uma e foi achado sem vida horas depois. Ele tinha 70 anos quando tirou a própria vida. E aí pegaram o DNA dele, fizeram DNA com aquele feto que estava dentro do corpo da outra pessoa mumificada e descobriram que sim, ele era o pai daquela criança e aquela mulher realmente era a Raina. E assim o caso foi encerrado e resolvido 30 anos depois. E é isso, galera, a gente chega ao fim a mais um caso aqui. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Não me deixe de seguir nas minhas outras redes sociais, estão na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo.